E os ímpios? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 12. Mas antes, é necessário que eu faça 3 pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a intenção do nosso coração é te incitar a ler a Bíblia toda. E estamos numa época propícia para isso. Afinal de contas, daqui a pouco começa 2024. Então, aceite esse desafio, porque certamente será bênção para a sua vida. E o terceiro pedido é para que você venha participar de um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja, pelo menos um dos estudos. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários, temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você será abençoado, certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, cresceram e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelha destinada ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Parecem os animais e as aves por causa da maldade perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Nós começamos então aqui a respeito da queixa de Jeremias com relação aos ímpios. E talvez você pense que esses ímpios são esses que irão aparecer aqui no final do capítulo 12, lá entre o versículo 14 e o versículo 17, que vai estar mostrando então a respeito dos vizinhos ali de Israel, as nações vizinhas de Israel. Mas o profeta não está falando desses ímpios, mas de outros ímpios dentro do povo. Lembre-se que no estudo de ontem, se você não ouviu o estudo de ontem, dê uma olhadinha aí, que no capítulo 11, lá do versículo 18 até o versículo 23, trata da conspiração contra Jeremias. Portanto, o pessoal ali da cidade dele, que era uma cidade onde haviam sacerdotes, então os sacerdotes ali da região ali da cidade dele, chamada Anatote, eles pediram para ele parar de profetizar e começaram a ameaçá-lo. Lá no versículo 21 do capítulo 11, diz assim: Não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Portanto, o profeta Jeremias está chamando de ímpios essas pessoas que se levantaram contra as palavras dele que foram dadas pelo Senhor. Ele está chamando de ímpio os irmãos ali, os povos, né, assim, os irmãos pertencentes ao povo judeu. São esses que ele está chamando de ímpios, e não as nações vizinhas de Israel, mas os inimigos, os compatriotas,
os de mesmo sangue, os de mesmo da mesma tribo. São a esses que o profeta Jeremias está levantando uma pergunta para o Senhor, uma queixa para o Senhor a respeito do motivo pelo qual eles prosperam. Essas palavras são muito parecidas com a do salmista lá no Salmo 37 e também ali no Salmo 73. Salmo 73, que é um salmo de Asaf. No Salmo 37, o salmista, ele vai ficar falando, ele fica falando a respeito, então, de como que é a atitude do ímpio, como que é a atitude do justo, e ele vai fazendo uma comparação ali entre justo e ímpio. Vale a pena você conferir ali o Salmo 37. Mas agora aqui no Salmo 73, eu quero destacar aqui alguns versículos, começando no versículo 1 do Salmo, que fala: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Depois, lá no versículo 21 e 22, ele fala: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Portanto, o salmista questiona que a situação, então, dos ímpios, e ele fala, tanto no versículo 3 quanto no versículo 22, que, aliás, no versículo 21, que ele teve inveja ali dos ímpios por causa das coisas que aconteciam com ele. A gente percebe essa mesma queixa agora aqui com o profeta Jeremias, olhando para os ímpios, mas não ímpios, povo estrangeiro, os povos vizinhos ali de Israel, mas com relação aos falsos irmãos, aos falsos sacerdotes, aos falsos profetas que ameaçavam inclusive a vida dele. A gente vai perceber ao longo aqui do capítulo 12, a partir do versículo 5 até o versículo 13, o Senhor vai responder a esse questionamento, a essa queixa de Jeremias, e depois do versículo 14 até o versículo 17, o Senhor vai falar das consequências das terras vizinhas a Israel. O que vai acontecer com essas nações vizinhas a Israel? O que a gente precisa fazer, e o meu convite para você, é para trazermos isso para os nossos dias. Talvez você esteja se perguntando: é verdade, conheço pessoas que são ímpias, tanto dentro da igreja, quanto pessoas que nem são cristãs e também elas têm uma certa prosperidade. Às vezes você vai olhar para as pessoas dentro da igreja que não buscam uma vida de santidade, muito pelo contrário, têm uma vida de libertinagem e aparentemente são prósperas, e talvez questionem o Senhor. Nós não devemos olhar para essas pessoas, porque a gente costuma falar que Deus vai pesar a mão, mas na verdade o que está acontecendo com essas pessoas é que o Senhor está tirando a mão dele e está entregando essas pessoas para suas próprias paixões, para os seus próprios prazeres, e isso vai levar essas pessoas a um fim trágico, que é de viver eternamente afastado de Deus. Nós devemos nos preocupar, e nós perceberemos ao longo aqui do estudo do profeta Jeremias, estamos ainda no início do livro, mas a gente vai perceber ao longo do livro que o Senhor vai ser bondoso com Jeremias, misericordioso, apesar de tudo que ele ainda irá passar, e ele vai passar por muita coisa ruim, porque ele vai ser oprimido ainda por essas pessoas
mas ele vai perceber o fim de alguns deles quando estivermos lendo e estudando. Você vai perceber que algumas pessoas, o fim delas será trágico. Por quê? Porque estão andando longe do Senhor. O que acontece é que nós precisamos olhar para os nossos dias hoje, trazendo agora para nós nos nossos dias, e termos um comportamento semelhante ao do profeta Jeremias, que foi permanecer fiel ao Senhor, buscar uma vida de santidade, integridade, relacionamento com o Senhor. Perceba quantas vezes o Senhor falará, já falou, está falando aqui hoje, porque o Senhor responde aqui o profeta Jeremias a partir do versículo 5, como já falei, e essa resposta vai até o versículo 13. Então perceba que o Senhor responde a Jeremias. Os ímpios, o Senhor não responde. Os ímpios vão colher as consequências dos seus atos. Portanto, é tempo de buscarmos santidade, porque como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter paz com as pessoas. Apesar de Jeremias estar aqui reclamando desses ímpios que são seus compatriotas, ele não deixa de pregar para eles. Ele não deixa de anunciar a palavra do Senhor para eles. Apesar deles pedirem para o profeta parar e ainda falarem que se ele não parasse iriam matá-lo, o profeta não vai parar de falar. Então, nós precisamos pegar esse comportamento do profeta Jeremias, trazer para o nosso dia a dia, a começar pelos da nossa própria casa, primeiro nos da família, também nos da igreja, naqueles que estão no nosso local de trabalho. Nós precisamos anunciar que sem santidade ninguém verá o Senhor, anunciar, mostrar a corrupção do povo, como que o povo tem se corrompido, porque se nós queremos um avivamento da parte de Deus, e esse avivamento é o que deixa claro que está acontecendo um avivamento, é a quantidade de conversão, porque eles vão ser conscientizados de que estão indo para um caminho de morte, que o que têm feito é pecado. Portanto, a forma como se inicia um avivamento, claro, sempre com o derramar do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas inicia com uma pregação, com nós, e você pode ver isso ao longo da história. Sempre que houve um período de avivamento, vinha antes desse avivamento uma palavra de exortação, uma palavra de acusação dos pecados, não das pessoas, mas dos pecados de forma geral. Portanto, levante-se no lugar aonde o Senhor tem te colocado e anuncie a palavra dele, começando pela sua casa, na igreja e no teu local de trabalho. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.